E Jujutsu Kaisen realmente precisa de uma continuação? E chegou ao fim Jujutsu Kaisen no seu capítulo 271. E obviamente Jujutsu Kaisen ainda vai continuar em outras mídias. Ou seja, animes ainda vão lançar para terminar o mangá, ainda vai ter o game de Jujutsu Kaisen que está chegando com novas DLCs, o universo vai continuar. Mas quando o autor Jiji Akutami anunciou que iria se encerrar a obra, automaticamente saiu a notícia do estúdio da animação e também da parte da editora que a obra vai continuar sim. Vai ser o final, mas não vai ser o final definitivo. E depois desse anúncio, todo mundo esperava que o final do mangá já tivesse alguns ganchos para uma continuação. E isso acaba acontecendo. Se você reparar, tem o final do Sukuna, que ele fala que se ele renascer, ele voltaria de uma forma melhor, e depois mostra o último dedo para mostrar que ele pode renascer. Você também tem a parte do Kenjaku dentro do gueto, que também mostra que de certa forma ele está vivo. Você tem outros elementos que seriam os filhos dos personagens que podem aparecer. Os últimos capítulos deixam alguns ganchos de casais e alguns dilemas que podem se apresentar do futuro. Nem todos tão bons assim, como o do Sukuna. Mostrar um Sukuna bom como se fosse uma Kurama que agora pode gostar das pessoas, não gosto muito. O Kenjaku tá vivo? Também não gosto. Então eu não gosto muito de ter uma continuação. Mas é inegável que ela possa ter. O que faz as pessoas não quererem ter uma continuação hoje em dia, ou pensem um pouco torcendo o nariz, seria o final do mangá. O final do mangá é muito ruim, o arco final é muito ruim. Então pensa, agora você anunciar que vai ter uma continuação, eu acho que foi no momento errado. Se fosse daqui 3 meses e anunciasse que não, Jujutsu Kaisen vai ter uma continuação de certa forma, eu acho que seria melhor. Mas o final é decepcionante, acaba assim afastando os fãs, mas vai ter continuação. E a dúvida é, será que a gente precisa ou não de uma continuação de Jujutsu Kaisen? Porque é o que eu acabei de falar. Quando você pensa como o arco terminou e como você pensa os possíveis continuações, não acabam parecendo uma coisa tão interessante. Porque quem seria o vilão agora? Muita gente indica que um vilão poderia ser um personagem bom que se vira vilão, seria um arco talvez dessa forma, mas o que o arco mostra é que o Sukuna voltando ele não seria um vilão. O Sukuna voltando ele seria uma pessoa boa, em certo ponto, até onde o Sukuna consegue ser bom. Foi o que eu falei. Ele fala que se ele renascesse, agora que ele morreu, ele vê que realmente ele poderia ser alguém bom. E o dedo deixa claro que alguém vai comer aquele dedo e alguém vai pegar o Sukuna pra dentro dele. Quando pegar o Sukuna pra dentro dele, ele vai querer ser uma pessoa melhor. O Sukuna, então, até onde vai? Inclusive, eu até acho que até deixa um gancho bem claro para que se tivesse um novo arco, o Sukuna poderia ser o bonzinho, o Kenjaku seria alguém que estaria do lado bom, e talvez o Gojo voltando seria o vilão. Esses ganchos que eles deixaram não são ganchos tão interessantes para uma continuação. Eu acho que é melhor parar do que continuar, estragar mais a obra, mas quando você pensa, você vê que até os ganchos não são tão bons. Mas aí é que entra um ponto muito interessante da mensagem, que mostra que talvez a continuação não seja o que as pessoas estão falando. Porque desde que anunciou que o Jujutsu Kaisen não vai se encerrar, anunciou também que não sabe qual que vai ser a continuação. Não sabe quando vai ser, como vai ser, nada disso foi anunciado. Mas os fãs já começaram a especular desde o último capítulo, que nem eu tô fazendo agora. Sukuna herói, Kenjaku do bem, Gojo seu vilão do próximo arco, alguns outros personagens podem voltar, começou essas especulações. Mas em nenhum momento anunciaram que vai ser uma continuação. Nenhum momento anunciaram como vai ser a continuação. E aí é que eu acho que tá o grande pulo do gato dessa situação. Porque eu acho que a continuação não vai ser como as pessoas imaginam. Não vai ser uma continuação direta envolvendo os personagens. E nem vai pular anos depois disso. Na verdade, tanto o estúdio como também a editora, eles vão esperar um pouco para saber qual caminho eles vão seguir. Já anunciaram que o Jiji Akutami vai voltar fazendo outra obra, então ele já vai voltar fazendo outro mangá, que pode ser curto, pode ser grande, e depois que ele terminar essa obra, aí ele pode voltar para Jujutsu Kaisen. É isso que a editora precisa e é isso que ela vai fazer. Nesse período, ele vai fazer com que a poeira de Jujutsu Kaisen abaixe e o ódio dos fãs abaixem, e aí volte mais aquelas pessoas que estão com saudade da nostalgia. A partir daí, eles vão perceber o que foi de bom e de ruim, o que os fãs querem, e aí vão anunciar um novo projeto de Jujutsu Kaisen. Eu duvido que o próximo projeto que continue a obra seja um novo arco, um novo mangá de Jujutsu Kaisen. Não, quem espera isso vai se decepcionar. Eu acredito que eles vão fazer one shot, light novels e filmes para cinema. São isso que eles vão fazer. Vamos pegar um one shot de um personagem específico que não foi tão bem explorado, e o DJ vai criar uma obra específica, ele vai criar um light novel contando um pouco sobre o passado do Gojo, sobre um passado, eu digo, lá na sua infância,
vai pegar um personagem tipo o Toji, que a gente conhece pouco, e os fãs amam, e vai jogar um pouco mais sobre ele. É isso que eles vão fazer. O máximo vai ser uma continuação, no máximo sendo um one shot, uma aventura solo. E o filme vai ser a mesma coisa. Vão querer usar mais Jujutsu Kaisen e vão fazer isso. Vão fazer uma continuação em filme, provavelmente. Então, pra mim, quem interpretou que a continuação de Jujutsu Kaisen seria ou uma continuação tipo Boruto, ou Boruto, que seria a continuação com os filhos, ou Boruto to Blue Vortex, ou Naruto Shippuden, que seria, ou até o Chainsaw Man 2, que seria uma continuação direta, mas numa segunda parte, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o que a editora vai fazer pra ter uma continuação vai ser isso. Vai esperar a poeira baixar, pra ver como os fãs ainda estão revoltados com o final, vão estar com já um sentimento de nostalgia, e vão pegar os pontos que os fãs gostam e vão trazer de volta. Pode ser, por exemplo, um one shot, uma aventura do Gojo com o Geto, antes deles, no meio daquelas jornadas que eles eram amigos. Como eles realmente se conheceram. São uma dupla que fez muito sucesso no anime e no mangá. Todo mundo ama Gojo e Geto. Se coloca mais um flashback deles, vai dar certo. O filme de origem do Gojo vai dar certo. Eles vão explorar esse lado. Continuação, eu acho muito difícil acontecer. Então por isso que eu falo que vai ser uma continuação, mas não como as pessoas estão imaginando que vai ser. Mas aí fica a dúvida, precisa de uma continuação? Pra mim não. Pra mim o mangá se encerrou, pra mim não tem mais muito o que fazer a partir dali, e o caminho que ele levou faz com que entre num ponto onde pra você criar vilões e ideias novas, você vai ter que meio que desestruturar sua própria obra. Porque nesse momento, com o caminho que você levou o Sukuna no final, o Geto, você tem que criar uma nova leva de vilões que talvez não sejam tão empolgantes assim. Pra mim, a melhor coisa seria não ter uma continuação. E não pelo potencial do universo de Jujutsu Kaisen. O potencial o universo tem. Coisas boas podem sair dali. Mas ele teria que pensar muito bem, e ele já provou que isso talvez não aconteça aqui. Então pra mim é melhor parar por aqui. E as pessoas pensar que é um último arco ruim de uma obra boa, do que continuar e só cada vez mais afundar. Então pra mim, não precisava de uma continuação. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera de uma continuação de Jujutsu Kaisen? Você quer ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.